Eu quero falar sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração, e na verdade, o título dessa mensagem surgiu porque realmente meu coração estava ardendo. Eu não sabia em que momento que Deus ia permitir que eu ministrasse essa palavra, e eu ficava esperando Deus, mas meu coração está ardendo, e o tema dessa mensagem é aqueles que ardem. Amém? Você certamente já sentiu arder o seu coração por algum motivo. Eu imagino que em alguma situação da sua vida, seja ela qual for, seja ela uma situação ligada ao meio profissional, na vida sentimental, no seu meio particular, esse arder no coração é uma expressão para destacar exatamente um desejo, um propósito forte, quase incontrolável, que está dentro de você. Aquele desejo que pode trazer motivos para mim e para você, que pode te dar esperança para fazer um projeto, para enfrentar um desafio, para enfrentar uma situação difícil. Eu te pergunto, você já sentiu saudade de estar em algum lugar, ou de estar com alguém que te fez bem? Já, sim ou não? Todo mundo vivo? Muitas vezes o nosso coração arde com a lembrança de queremos de novo repetir uma experiência. A nossa mensagem de hoje tem a ver com isso e um pouco mais. Eu quero trazer à luz da palavra, à luz da Bíblia, exemplos de pessoas cujos corações ardiam por motivos muito nobres e que deixaram para nós um ensinamento e um legado que nós precisamos entender e seguir. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês nessa introdução é o que faz arder o seu coração. Existe alguma coisa hoje que faz arder seu coração? É muito comum nós encontrarmos no meio da população de hoje, no cenário que nós estamos vivendo, pessoas desanimadas, pessoas tristes, pessoas desesperançadas, e sem nada de novo para contar. Mas eu quero perguntar para você, o que faz arder o seu coração? E eu não estou falando aqui de nenhum prenúncio de colapso cardíaco não, viu, querido? Estou falando de arder o coração por coisas boas. O que faz arder o seu coração? Eu vou citar para você pelo menos duas causas centrais, não se limitando a elas. Primeiro, o seu coração pode arder e pulsar intensamente quando nós nos apaixonamos por alguém. Esse arder do coração está ligado a um vínculo emocional, afetivo, mas é interessante que quando isso acontece, eu estou vendo aqui de cima, aqui fica bom da gente ver um casal, que eu fiz o casamento, estou feliz de ver, Amorim e Pétala, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, e o coração arde de paixão, de amor, e a vida é oxigenada. Esse arder no coração vai fazer vibrar a sua vida, e vai te levar a sonhar e fazer planos. Quem está comigo? Quem está entendendo? Todo mundo que já se apaixonou, já entendi. Vamos para o segundo aspecto. O seu coração também pode arder diante de uma situação, de um projeto que te encanta. Isso tem a ver com propósito. Amém? E quando se fala de propósito, não necessariamente um propósito dentro da igreja, mas pode ser o seu propósito de vida, pode ser uma expectativa que te faz movimentar, que te faz desejar, que te faz sonhar sobre algo muito grande ou muito maravilhoso que está à sua frente, aquilo que te faz bem. Eu tenho então um vínculo com pessoas, e eu tenho um propósito com situações que me encantam. Pode ser um projeto de trabalho, pode ser um projeto social, pode ser cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas o que é que faz o seu coração bater mais forte? Nós precisamos muitas vezes de parar na nossa vida diuturna e começar a refletir sobre nós mesmos, nos olhar no espelho e começar a pensar e examinar o que está no nosso coração e perguntar o que me move, o que faz o meu coração bater mais forte. E eu quero que você pare e pense sobre uma coisa que te fez se sentir assim. Quando é que foi a última vez que você se sentiu dessa forma? Vou citar alguns exemplos para vocês que eu pontuei aqui. Sensação de uma certa ansiedade que pode surgir às vésperas de você fazer uma prova, às vésperas de um concurso. Pode ser na hora de começar uma carreira, ou pode ser a hora que Deus te dá a oportunidade de recomeçar de novo, numa nova oportunidade de emprego. Pode ser ao mudar de domicílio, sair de um lugar, porque aliás, quem gosta de mudança aqui? Não vou dizer seja bem-vindo ao time não. Deus abençoe vocês com misericórdia. Mudança de domicílio, juntar as coisas, encaixotar, desencaixotar, arruma, muda, pinta, não é para gente.
Mudar de casa, mudar de apartamento, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, são muitas mudanças. Mas pode também ser uma expectativa de você sair de algo que te sufoca, de algo que te intimida, de alguma relação abusiva, pode ser. Pode também surgir de uma expectativa que você tenha de uma restauração emocional ao entrar num relacionamento novo, saindo talvez de lembranças do passado e Deus te dando uma nova oportunidade de reconstruir. Nosso Deus é o Deus das oportunidades. Muitas emoções e muitos sentimentos surgem nesse momento. E aqui eu quero fazer rapidamente uma separação, porque emoções e sentimentos não são sinônimos. Amém? Os especialistas vão dizer que as emoções estão vinculadas e são reações naturais. E se elas são naturais, elas são públicas, elas são perceptíveis, porque elas são respostas neurais a estímulos externos. Então eu vou explicar para vocês que as pessoas podem perceber, por exemplo, o sorriso, o choro de uma criança. São exemplos disso. Quando o bebê chora, ele sabe que essa atitude despertará atenção para eles. Então você tem um estímulo externo e você reage a isso. Os sentimentos, por sua vez, ele demonstra como nós reagimos frente a uma emoção. Significa então, para separar as duas coisas, que o sentimento é mais duradouro, mais fácil de você escamotear, de você esconder. Eles estão conectados à mente, conectados a uma disposição mental de você agir, que vem do interior do indivíduo. Então, de forma muito simples, eu vou fechar essa questão. Você pode sorrir, estando nervoso e angustiado. A emoção é sorrir. Quem já sorriu de nervoso aqui? Quem já chorou de alegria? Deu para vocês entenderem? É fácil de capturar. Emoção é uma resposta neural e o sentimento é uma reação intencional que vem de dentro, e nós podemos inclusive esconder esse sentimento. Por isso muitas pessoas vivem escravizadas durante muito tempo, presas a sentimentos do passado, porque esconderam isso, negando estarem tristes, quando estavam tristes, tentando simular felicidade, até sorrindo, simulando emoções, mas o sentimento era outro. Quem está comigo? Aleluia! Nós estamos falando daqueles que ardem. Então eu quero que você entenda que você pode chorar de alegria, como se você estivesse alegre de fato. A ansiedade, a incerteza, as preocupações dessa vida, as perdas também podem fazer acelerar o seu coração. Todo ser humano, se você olhar um cardiograma, é sinal de vida. Amém? Como que é um cardiograma? Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Se você for daquela pessoa que gosta de ser flat e ficar com uma linha reta, sinal que você está morto. Para você estar vivo, a vida precisa de altos e baixos. Altos e baixos. E o seu coração, ele é impulsionado por essa pressão, que você vai sentir que mesmo nessas situações que eu mencionei, todo ser humano precisa arder por algo na sua vida. Isso vai trazer motivos para que você se motive, e é isso que vai fazer você se mover. A nossa vida seria muito sem graça, seria totalmente sem brilho, se nós não tivéssemos essa sensação, essa expectativa que muitas vezes se coloca diante de nós. O que será que vai acontecer ali na curva da vida? O que será que vem depois? Qual será o próximo passo? Você já ouviu essa pergunta? Qual é o próximo passo? Qual que é a próxima situação? E muitas vezes nós estamos assim na nossa vida, esperando o que há de acontecer, porque o nosso coração arde, muitas vezes, por saber aquilo que ainda não está definido, aquilo que é misterioso, aquilo que é incongruente nas nossas vidas, e aquilo que está reservado somente para a mão de Deus. Todo mundo quer saber quando Jesus vai voltar. Pode ser hoje. Meu coração arde o seu. Meu coração arde o seu. O meu coração arde o seu. Então vamos dizer: Maranata! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus, porque eu tenho expectativa e o meu coração arde por isso. Quem aqui vai dizer que nunca sofreu por antecipação por alguma coisa? Só eu, né? Esse movimento que acontece conosco, que é sensorial, emocional, é o que nos faz sentir vivos, é o que nos faz sentir úteis,
é aquilo que nos empodera e que nos aciona para nós tomarmos posições diante dos desafios. Eu ainda não estou pregando não, tá, gente? Só estou contando história. Desafio rápido para vocês. Faça um esforço agora, questão de 15 segundos. Se você quiser fechar os seus olhos, feche. Se você não quiser, pode fazer de olho aberto. Tente trazer à memória alguma lembrança de momentos que você viveu assim. Momentos que você ficou na expectativa, talvez do nascimento do filho, de repente da prova do vestibular dos seus filhos, de repente de uma avaliação de emprego, de uma prova de um concurso. Se lembre. Veja como foi a sensação que você passou. O seu coração ardia de expectativa. Você estava ali, muitas vezes tenso, precisando viver aquele momento. Eu quero dizer para vocês que nesta vida que nós vivemos, é importante que você viva momentos em que o seu coração dispare, que as suas pernas fiquem bambas, que você tem o pelo do braço eriçado. Ai meu Deus, arrepiei. Quem já passou? Ai, estou todo arrepiado. Pois eu cansei de gente falar isso. É importante que você passe por momentos em que você sinta frio na barriga, que você sinta gelo na espinha, que você sinta borboletas aqui dentro. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não tenho dificuldade para falar para pessoas, sou uma pessoa tímida, pode não parecer, mas toda vez que eu subo para pregar, as minhas pernas tremem. Minha mulher sabe como é que eu fico. Só o Jesus no girai aqui. Eu tenho que falar, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus me incomoda, eu entro na sala, eu saio da sala, eu volto para a sala, eu vou dormir de madrugada, acordo 2, 3 vezes, porque eu sinto a responsabilidade, não pelo meu talento. Eu quero que vocês entendam isso muito claramente. Eu não tenho essa vaidade, queridos. Deus já me fez saber do lugar onde eu estou e quem eu sou. Mas a expectativa da responsabilidade, do privilégio, pastor Diego, do privilégio, Dani, de podermos subir aqui e falar na autoridade do nome de Jesus e da pessoa mais importante do universo, e muito mais, falar para as pessoas que Ele disse para mim e para vocês que estão aqui, todos vocês, tomem conta das minhas ovelhas. Todas essas emoções, esses sentimentos, essas reações, são reações fisiológicas que o nosso cérebro vai controlar através lá dos seus neurotransmissores, que o Lamartine fala muito melhor do que eu sobre isso, mas você vai poder entender que vai disparar adrenalina, noradrenalina, dopamina e outros ínas da vida que tem por aí, ocitocina, todos aqueles hormônios que compõem aquele complexo da felicidade, para que você sinta e o seu corpo reaja a tudo isso. Se você se apaixona, essa carga de hormônios da felicidade, esses neurotransmissores, como eu falei, serotonina e endorfina, vai fazer seu coração ficar acelerado, seus desejos aumentarem, você tem uma grande atração e muitas vezes euforia, mas eu quero que você preste atenção. Quando você arde por algo ou por alguém, respostas emocionais e fisiológicas serão potencializadas, trazendo sempre ao seu coração o seu desejo de se envolver, o desejo de se aproximar, o desejo de conhecer, de experimentar, de aprofundar ou de permanecer com. Quando nós falamos das coisas dessa vida, é muito fácil a gente entender tudo isso. E agora eu quero fazer uma citação que para mim é anônima, se você souber quem é o autor dela, você pode me ajudar. Diz assim: o Espírito Santo nos dá testemunho da verdade e nos marca com uma impressão tão profunda na alma a respeito da realidade de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que nenhum poder ou autoridade da terra é capaz de afastar a pessoa desse conhecimento. Aquele que conhece a Jesus Cristo nunca mais, você pode repetir comigo, aquele que conhece a Jesus Cristo nunca mais será o mesmo. E aí eu quero perguntar para você, como é que você se sente na presença do Espírito Santo?
Eu vou falar sobre aqueles que ardem. Obviamente eu não estou falando somente a respeito de mim, eu estou falando a respeito de vocês e de todos aqueles que o coração arde, e eu quero falar do arder do coração por Jesus. Eu vou começar citando John Wesley, que é uma citação muito conhecida, que ele diz assim: dá-me, Senhor, apenas 100 homens, dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Dá-me apenas 100 homens, Senhor, que possam estar ardendo por dentro de amor pelo Senhor, de vontade de cumprir o propósito, para que o teu nome seja honrado. Andrew Murray, um escritor do século XIX, 1848, ele volta para sua terra já com 20 anos, ele leva avivamento para a África do Sul, levando a palavra de Deus, porque ele dizia que o cristão precisa habitar em Cristo. Não basta apenas Cristo habitar em você, mas você tem que habitar em Cristo. O ambiente de Cristo, o que Ele cria na sua vida, deve o seu lugar de refúgio, o seu lugar de habitação, e aquilo que faz arder o seu coração. Eu começo essa palavra então, que vou falar de 4 aspectos. Peço que vocês tenham paciência, mas que vocês interajam, que você tenha liberdade de adorar a Deus. 4 características que vão identificar aqueles que se ardem pelo Senhor. E o versículo base está em João 6,57, que diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Significa que quem vai definir o sucesso da sua vida, aquilo que cresce em você, é o alimento que você coloca para dentro. E a primeira característica que eu quero citar para vocês é que aqueles que ardem trazem uma identidade. Muitas pessoas têm sofrido nesse tempo por falta de paternidade. Não estou falando das pessoas que não conhecem Jesus necessariamente, eu estou dizendo pessoas que estão dentro da igreja, que oram a Deus como Senhor, como Todo-Poderoso, como Onipotente Deus, como Senhor dos céus e da terra, Criador, mas não o conhecem como Pai. As suas frustrações, as lapidações da vida sobre o seu caráter, sobre a sua vida, com muitos abusos, muitas tristezas, muitas frustrações, fizeram com que ele se distanciasse da capacidade de se identificar como filho, e agora ele está no reino de Deus, e não consegue orar chamando Deus de Pai. Na verdade, quando ele fala essa palavra, muitas vezes o seu coração se fecha, e ele não consegue mais se relacionar. Mas a primeira característica dessa identidade daqueles que ardem é que eles guardam a palavra. Em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele. Ele não virá sozinho, e faremos nele morada. Esta é uma manifestação de identidade que requer obediência e rendição à soberania e ao senhorio de Cristo. Eu entendo quem Ele é, e por isso eu me submeto, eu me curvo e falo como Maria, eu me lanço aos seus pés. Nada mais importa, nada mais tem pressa, senão a tua palavra de vida na minha vida. Toda direção que eu puder tomar, todo aprendizado que eu puder obter, todo o crescimento, toda decisão que eu for colocar em prática, vão seguir os princípios dessa palavra, como lâmpada para os meus pés e como luz para o meu caminho. A minha vida não é mais agora andando ao curso da vida, deixa a vida me levar, deixa a vida leva eu, mas eu começo a entender Salmo 119, versículo 10 e 11, que diz: de todo o coração eu te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos, não deixe eu perder o trilho dessa caminhada, eu guardo no coração. Onde é que eu guardo? No coração, as tuas palavras. E por que eu faço isso? Para não pecar contra ti. E ele vai dizer em Provérbios 4:23, de tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. Identidade que vem pelo guardar a palavra, e identidade que vem agora. Pode adorar o Senhor, é para Ele, não é para mim. Se manifeste intencionalmente. O segundo aspecto de quem tem identidade se manifesta, é que se entregam totalmente a Ele. Lucas 10:42 diz assim: entretanto pouco é necessário, e o mesmo uma coisa só. Maria
pois a tua irmã escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. É só um versículozinho da história que está lá em Lucas 10, que fala de Marta, Maria e de Lázaro. Todo mundo conhece essa história. E Marta estava agitada, eu não vou contar aqui, senão não consigo terminar a pregação. E vem aquela mulher pecadora, do vaso de alabastro, na casa de Simão, o fariseu. Alguns dizem que essa era Maria, irmã de Marta, outros dizem que era Maria Madalena, pouco importa aqui. Era uma mulher que era tida e conhecida como pecadora, que viu um encontro na casa de Simão, o fariseu, lotado de gente, todo mundo sentado à mesa, mas quem estava lá que fazia o coração dela arder? Era Jesus. E ela disse: eu tenho que entrar naquele lugar. Todo mundo vai falar de mim, todo mundo sabe que eu sou pecadora, todo mundo sabe do meu currículo e do meu background. Talvez muitos que estivessem lá naquela reunião já tivessem estado com ela, mas o coração dela ardia por causa de um. E ela disse: eu tenho que entrar lá. E ela o desejava ardentemente, queria adorar Jesus, queria expressar o seu amor. Ela se expõe, como nós costumamos fazer aqui, fizemos no momento de adoração, antes do culto, no pré-culto, intencionalmente. Ela se expõe, sem reserva, sem se preocupar com a sua reputação, sem preocupar se estava chorando, se estava manchando a camisa, se estava babando, se o nariz começou a escorrer quando chorava. Ela não estava preocupada com isso. Intencionalmente ela se apresenta, ela vai aos pés de Jesus, e ela começa a chorar sobre os seus pés, molhar os seus pés, secar com o cabelo, quebra-lhe esse vidro de alabastro e começa a ungí-lo, beijando os seus pés. Oferta pessoal. Os críticos vão olhar para você. Eu tenho 57 anos, eu sei que não parece. Por favor, me poupe os elogios. Eu vou ficar magrinho, vou ficar sarado igual nosso irmãozinho, o pastor Murilo e o Ramon. Depois vocês vão estranhar, viu? Críticos vão aparecer, queridos, para te desanimar. Mas Jesus teve uma conversa com Simão e disse para ele, Lucas 7,44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Vê essa escandalosa aí que veio me adorar? Eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas entretanto, desde que eu entrei, ela não cessa de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. É por isso, Simão, aqui, versão do pastor Rubem, seu religioso, eu te digo, os seus pecados são perdoados, seus muitos pecados são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Quanto que você ama Jesus? Quanto que você ama Jesus? Eu amo muito, porque Ele me perdoou muito. Se precisar, eu vou me lançar aos seus pés, sem buscar reconhecimento humano, porque eu sei a que espírito eu pertenço, e o preço que foi pago para isso. Você tem essa consciência? Você consegue entender que o meu coração arde, que o seu coração deve arder e te incomodar? Mas a terceira característica de quem tem essa identidade é porque eles buscam a sua presença. Eu tenho um versículo aqui de quem traz essa fala, que é Davi, no Salmo 27, versículo 4 e 8 diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa, e eu a buscarei, que eu possa morar onde? Na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, porque eu quero contemplar a beleza do Senhor, eu quero ficar admirando, eu quero meditar no seu templo, eu quero ter comunhão com Ele. E aí o versículo 8 ele diz: ao meu coração me ocorre uma coisa, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Significa que o versículo 8 é a resposta de Deus para o versículo 4, onde Davi anseia por estar na presença de Deus, e Deus responde: então busca a minha presença. Se você quer estar na minha casa todos os dias, se você quer me contemplar a beleza e trocar ideia comigo, então busque a minha presença. E Davi responde: então a tua presença eu buscarei. Nada mais é importante, nada mais é tão valioso e prioritário
E o salmista, no 143:8 diz: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar. Eu não quero sair da minha cama andando em qualquer direção. Mostra-me o caminho que eu devo andar hoje, porque a ti eleva a minha alma. Salmo 25, versículo 4: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Eu sei a que espírito eu pertenço, e eu tenho identidade. Eu represento o meu Rei, o meu Deus, o meu Salvador, e você também, nessa terra. Assim como Ele é, somos nós neste lugar que Ele nos deixou, para que nós pudéssemos viver com a segunda característica daqueles que ardem, que é compromisso. Primeiro, identidade. Segundo, compromisso. Compromissos, compromissados são aqueles que são ensináveis, que seguem aquilo que assumem. Jesus, quando estava para ser assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, versículo 4, Ele dá uma recomendação aos discípulos que ficavam. E Jesus, eu te falar, viu gente, cá para nós, falar baixinho, é do nosso time. Quem gosta de uma boa comida, de ficar à mesa? Eu gosto. Jesus, estamos dentro. E Jesus estava ali, fez uma refeição com eles, né? Aquela comunhão gostosa, e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual Ele disse: de mim vocês ouviram. Significa, vocês ouviram de quem tem credibilidade, vocês confiam em mim, então fiquem e esperem. E a Bíblia diz no versículo 14 que todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Significa que quando Deus tem uma promessa para você, e Ele fala com você, e o seu coração começa a arder, na expectativa, vai ser hoje. Eu tenho filhos pequenos, não são tão pequenos mais. O Gabrielzinho é um concurso, tem essa figurinha carimbada aqui, performático. O Lucas, de 12 anos. Mas quando eles querem, eles dão um jeitinho deles de comunicar aquilo que eles querem receber. Eles conseguem trazer uma linguagem que eu possa perceber que eles estão ali, ansiosos para receber uma promessa. E se o pai falou, eles falam: papai falou, papai vai fazer. Amém? E como é que você comporta quando o seu pai fala para você: eu vou te dar, só espera? Como é que fica seu coração? Seu coração fica incomodado naquela expectativa de fazer com que aconteça no seu tempo? Ou você descansa, mesmo que o seu coração arda, dizendo: foi o meu pai que disse, e se ele falou, ele vai fazer. Não se ausente do seu chamado, não se ausente das suas responsabilidades, permaneça junto, mantenha comunhão com seus irmãos. Quando você agir no seu corpo, como corpo de Cristo, haja em perseverança. Pregar pelo exemplo, viver com Deus, ser carta escrita de Cristo nessa terra. Nós precisamos entender que nós temos um compromisso de permanência, até que a promessa feita por Ele se cumpra em nós. Essa marca foi deixada e implantada na igreja de Antioquia. E como é que surge essa igreja? Ela é fruto daqueles que foram perseguidos, aqueles que foram dispersos por conta da perseguição que fizeram por conta da morte de Estevão. Todo mundo deu um espalha-bolim, cada um foi para um lugar, e aí começa a se cumprir, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a Bíblia diz em Atos 11, 21, que a mão do Senhor estava sobre eles. Gente, olha isso aqui fantástico, porque não eram os discípulos, os apóstolos, os grandes que tinham estado com Jesus, que estavam em Antioquia, não, eram aqueles que vieram depois, que estavam juntos ali em oração, também foram visitados pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós falamos: não, Deus só vai agir se o Lamartine estiver no culto, não, só vai se o pastor Diego estiver no culto, se o pastor Rubem, não, Deus vai agir com você, quando você estiver ministrando a palavra, quando o seu coração arde, porque é o Espírito Santo que está dentro de você. E lá na igreja de Antioquia, não tinha nenhum estrelão, não tinha ninguém, a mão de Deus estava sobre eles, e muitos estavam crendo, e foram se convertendo ao Senhor, e aí mandaram Barnabé para lá. Quando Barnabé chegou aos olhos do homem, vendo a graça de Deus,
vendo o agir de Deus, ele se alegrou sobre a maneira e os exortava a todos que ficassem firmes no seu coração e permanecessem no Senhor, que tivessem compromisso. E aí sai Barnabé igual um louco à procura, sabe de quem? De Paulo, antigamente Saulo. Foi a Tarso atrás, não tem que trazer esse homem. Mas para que ele largou o pessoal de Antioquia e foi atrás de Saulo? Ele queria que Saulo, aquele que foi perseguidor da igreja, aquele que foi um dos motivos com a morte de Estevão, que fez com que aquelas pessoas fossem dispersas e fossem parar em Antioquia, ele pudesse ver o que Deus faz, porque é Deus que está no comando. Mesmo com a perseguição, a igreja foi espalhada e a igreja de Antioquia crescia, mesmo não tendo nenhum dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus com eles. E ele traz agora Paulo, e eles ficam ali por um ano, a multidão foi crescendo. E a Bíblia diz, prestem atenção, irmãos, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, entendam, pela primeira vez, chamados de pequenos cristos. Não foram aqueles que andaram com Jesus no dia de Pentecostes que foram chamados de cristãos. Não foram aqueles mais próximos da família de Jesus, como Judas, seu irmão, e Tiago, que deixaram epístolas escritas, que foram chamados pela primeira vez de cristãos. Não foram os cristãos de Antioquia, aqueles que se converteram, aqueles que começaram a ter uma vida com Deus, porque o coração deles ardia, e todos viram neles identidade e compromisso. E a única forma de nomeá-los foi chamá-los de cristãos. Não havia nenhum outro adjetivo que pudesse se enquadrar melhor. Não, eles são a réplica de Cristo. É por isso que em Hebreus 10:25 nos exorta que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes nós façamos a administração, chama a atenção do seu irmão, se ele tiver, não quero participar do culto, nem no online, nem no presencial. Tanto mais quando você vê que aquele dia se aproxima, e cada dia que passa, está mais próximo. O terceiro ponto que eu quero comentar com vocês, que aqueles que ardem, não temem a renúncia. Você pode repetir comigo? Estou aprendendo, hein, gente? Aqueles que ardem, não temem a renúncia. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, meus queridos? Porque é muito fácil, no mundo de meritocracia que nós vivemos, a pessoa pegar o seu currículo, ver o seu background e querer saber quais foram as suas realizações. O que você fez, quais são os seus entregáveis. Essa palavra eu escuto muito lá em casa, né, dona Cida? Quais são os seus entregáveis? Quais são os seus resultados? O que é que você apresenta? O que é que você me mostra para testificar que você é bom? E você tem que apresentar o que você conquistou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que aqueles que ardem, tem que apresentar aquilo que eles deixaram para trás, tem que apresentar aquilo que eles renunciaram, tem que apresentar aquilo que eles abriram mão para conquistar o que era mais precioso. Mateus 4:18, Jesus vinha caminhando pelo mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, Pedro e André. Eles estavam lançando as suas redes porque eles eram pescadores. E ele disse para esses dois: venha após mim, vem comigo, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Sei lá o que é isso. Eles nem se questionaram. Eles deixaram imediatamente a sua história. Eles deixaram imediatamente todo o seu currículo, todo o seu background, todo o seu talento, toda a sua expertise, toda a sua sabedoria, todo o seu saber fazer, todo o seu know-how, seja o nome que você quiser dar, no idioma que você quiser, eles deixaram imediatamente e o seguiram.
Aqueles que ardem estão muito mais identificados pelo que deixam do que pelo que conquistam. Eu vejo um evangelho público onde muitos estão sendo reconhecidos pela grandeza do que fazem, pela notoriedade de redes sociais, e não tem nada contra, está totalmente a favor da igreja. Quem entende isso? Mas muitos estão apoiados nas conquistas, mas a igreja quer homens que tenham sobre si sinais de renúncia. Aqueles que ardem não temem a renúncia. Marcos 2,14 diz: ele ia passando e viu Levi, filho de Alfeu, chamado também de Mateus, sentado na coletoria, e disse para ele: ei, vem e segue-me. Ele se levantou e seguiu. Gente, eu leio esses negócios, eu fico arrepiado. Depois eu posso até pregar um dia e falar sobre por que Judas e não Mateus. Porque Mateus era experiente em tributos, Judas não, e Jesus colocou ele como tesoureiro. Eu sempre faço essa pergunta, mas deixa para um outro dia. O que importa é que aquele homem que trabalhava com dinheiro, que podia ter o seu coração no dinheiro, que podia ter visto N corrupções, quanto ele poderia crescer na vida, fazendo coisas que não eram lícitas, como nós temos aqui na atualidade, no século 21, nessa terra tupiniquim, e a gente vê isso acontecendo. Ele fala: levanta e segue-me. Você consegue ver essa situação? Você consegue imaginando Jesus passando num determinado lugar com essas pessoas, que você pode trazer no seu imaginário, que eu não vou falar, que eu não sou bobo, e falar: vem e segue-me. Aquela pessoa acostumada ali a tratar com dinheiro, larga tudo e seguir Jesus. Foi mais ou menos isso. Mas em Mateus, ou Marcos 10:28, ele também disse: então Pedro começou a dizer-lhes: Senhor, eis que tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus e disse: em verdade vos digo que ninguém há, preste atenção, o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. Não há ninguém que tenha deixado casa, tenha deixado irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, é para agora, o cêntuplo, 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro, no mundo por vir, a vida eterna. Você pode adorar ao Senhor? Você tem aberto a sua mão para o Senhor quando Ele te pede? Você tem aberto a mão para o Senhor quando Ele te pede? Provérbio 23:26 vai dizer: filho meu, dá para mim o teu coração, dá para mim o teu coração, e os teus olhos observem a minha palavra. Dá para mim. Quantas vezes nós não queremos entregar nem sequer o nosso coração, quanto mais as coisas materiais. Mateus 16:24, finalizando esse tópico: então disse Jesus a seus discípulos, isso é emblemático: se alguém quer vir após mim, se a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqueles que ardem pelo Senhor não vivem contabilizando perdas. Todo mundo sabe que eu trabalhei no mercado executivo durante muitos anos da minha vida. Minha esposa trabalhou 30 anos nessa mesma empresa, eu trabalhei 20, eu era gerente de uma área muito grande. E quando o Senhor já tinha dito para mim que eu saí de lá, eu falava para os meus padres, eles ficavam rindo de mim, inclusive os crentes: mas você está de brincadeira, você está sonhando, comeu macarronada de noite, feijoada misturada, e teve pesadelo. Mas eu tinha consciência do que Deus tinha me falado. Chegou a hora, eu não sabia o que ia ser, mas sabia que ia acontecer. E eu vou dizer para vocês, foi estreito, porque Deus tinha desconstruído aqui de dentro a soberba. Eu era uma pessoa que tinha tido sucesso na minha carreira acadêmica, na minha carreira profissional, em todos os lugares que eu passei. Em escolas que eu fui fazer cursos paralelos, quando eu estava na sexta parte, me chamavam para lecionar. Eu era uma pessoa, e sempre fui uma pessoa muito simples, mas a soberba que tinha no meu coração é aquela soberba de que eu sempre fui honesto, eu sempre trabalhei muito para fazer as coisas, e ninguém vai me roubar essa honra. Vocês estão me entendendo? Mas isso se transformou em soberba e precisava ser desconstruído. Deus não me chamou pelas minhas competências, não, eu nunca quis ser pastor, e eu falo isso hoje vulneravelmente, não como uma demonstração de tipo assim: eu estou aqui porque eu estou fazendo um favor para Deus. Não, irmãos, é o contrário.
Eu estou falando para exaltar esse Deus de misericórdia, que é o Deus da segunda chance, que é o Deus da segunda oportunidade. E que eu bati cabeça desde os 17 anos até próximo dos 42. E ele falou: e aí? Vai mudar de ideia? Eu já mais maduro, falei: Senhor, faça do seu jeito. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque se eu fosse contabilizar nesses 10 anos o que eu perdi entre salários e bônus, o número é muito expressivo. E eu podia perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor me trouxe para cá? Não para cá, para ir à church, para essa vida, para essa mudança. Por que o Senhor me trouxe para cá? Eu estava trabalhando, eu estava fazendo meu trabalho com honestidade, eu estava dando testemunho, eu fazia culto dentro da igreja, eu pregava o evangelho, tinha pessoas que estavam se convertendo, eu estava ganhando gente para Jesus. Por que o Senhor me trouxe para cá? Qual que é o motivo? E Deus, e olha, o outro lado aqui, que eu não quero tocar no assunto agora, porque é constrangedor, olha, o rendimento aqui caiu. Cadê os 100 vezes mais? Quero dizer para vocês que aqueles que ardem pelo Senhor não vivem contabilizando perdas. Quem me entendeu? Entenderam mesmo? Então vou passar para o próximo tópico, senão eu termino meia-noite. O quarto e último tópico, para aqueles que querem suspirar, falar graças a Deus, eu quero dizer que dentro desse tópico só tem 10 itens. Então comece a relaxar, que você vai entender que nós precisamos entender aqui claramente que esse quarto tópico diz que esses que servem ao Senhor, eles transmitem um legado. Ninguém escapa desse quarto ponto. Transmitem um legado significa que eles deixam alguma coisa para as novas gerações. Eu vou falar de personagens rapidamente, que eu sou muito acelerado, que ardiam pela revelação de Deus. E aqui eu entro com um outro versículo que vai mostrar para vocês o cuidado de Deus, de olhar para cada um de nós com a devida atenção, porque Salmo 94 diz que aquele que fez o olho ele vê, aquele que fez o ouvido ele ouve, e ele olha para os seus filhos com atenção. Mas segundo Crônicas 16:9, a parte A do versículo diz assim: porque quanto ao Senhor, o que diz respeito ao nosso Deus, ao nosso Pai, os seus olhos, o seu olho de radar passa por sobre toda a terra. Sabe para quê? Para se mostrar forte para com aquele, preste atenção, é para com aquele cujo coração é totalmente dele. Não há espaço para mais ninguém. O coração é totalmente dele. A Bíblia está dizendo que os olhos do Senhor estão passando agora sobre a terra. Eles estão passando sobre você. E eu te pergunto, o seu coração é dele? O seu coração está ardendo por ele? Mas eu vou falar aqui com vocês dos nossos irmãos do passado. Eles sequer vislumbravam a excelência do que nós vivemos hoje, do Espírito Santo dentro de nós. Eles sequer sabiam ou poderiam imaginar o que o nosso grande Deus ainda ia fazer nessa terra. Eles não podiam sequer imaginar que eles influenciariam gerações por conta do seu testemunho de vida, por conta do seu legado. E por que eu estou falando de quem está no passado? Porque isso diz respeito a mim e a você hoje. Significa que o Deus é o mesmo, e que Ele espera de mim e de você exatamente a mesma coisa. Que você viva a sua vida de maneira que a sua vida seja um legado para as próximas gerações. Que as pessoas, quando abrirem aqui os anais da história e lerem a respeito do pastor Murilo e da pastora Patti, falam assim: uau, eles lideraram o Tuai, uau, eles lideraram a frente lá de expansão da igreja, uau, eles pregavam, eles faziam. Eles vão ler a sua história, pastor Murilo, as suas filhas vão ler a história, talvez contando para os seus bisnetos. Logicamente que aqui eu não estou desejando a partida não, né? Mas talvez você já tenha ido, eu também, contando a história com aquela alegria, dizendo: olha que sensacional, eu não preciso de contar a história dos homens que o pastor Rubem pregou naquele dia, porque eu posso contar a história do meu pai. Deixa eu acelerar aqui porque eu estou de olho no horário. Homens e mulheres que ardiam pelo Senhor, por sua vontade e pela sua comunhão com Ele. Eu vou falar rapidamente. Enoque andava com Deus, significa comunhão plena, modo de vida. Amém? Nós sabemos pouco sobre a história desse homem.
Mas o que nós sabemos basta para que nós possamos entender e imaginar a profundidade, a intensidade dessa relação. Gênesis capítulo 5, 21, 23, 24 diz assim: Enoque viveu 65 anos, gerou Metusalém, que significa sua morte trará juízo, quando vem depois da morte dele o dilúvio. Andou Enoque com Deus e depois gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E a Bíblia diz: andou Enoque com Deus, e já não era, não é já era não, é já não era, porque Deus o tomou para si. Eu quero dizer para vocês que essa experiência desse homem, Deus não aguentou deixar Enoque na terra. Dá para você entender isso? O coração de Enoque ardia de tal maneira que Deus não aguentou deixar Enoque na terra. O coração de Enoque ardia por Deus de tal maneira que o coração de Deus ardia por Enoque. E ele fala: larga tudo aí, vem para cá, vem ficar comigo. A única forma de resolver essa ardência profunda era levando Enoque para junto dele. Abraão trouxe legado de fé, obediência e entrega. Gênesis 22, 2 diz que acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu vou te mostrar. Significa que Abraão, ele protagonizou a maior experiência de fé, que pode ser provada num tempo de espera, mas que foi fortalecida por ele, quando ele dava glória a Deus. E a Bíblia diz que sem se enfraquecer na fé, ele atendeu o pedido de Deus, o pedido mais expressivo feito por Deus. Imagina um homem que era a entrega de Isaque, o filho da promessa tão esperada. Mas esse ardor para agradar a Deus, foi a simbologia que Deus deixou estabelecida na palavra, daquilo que Ele faria por nós, com a entrega de Jesus. O arder do coração de Deus por mim e por você, para nos levar de volta para casa. O terceiro que eu vou citar, estou quase numa ordem cronológica, Moisés, exemplo de constância, intencionalidade e comunhão com Deus. Esse Moisés era sensacional. Não vou contar a história dele, que é muito longa, mas ele conhece Deus no meio de um fogo ali, em cima de um arbusto que queimava, mas não se consumia, e ele tem uma experiência tremenda com Deus. Ele conhece a Deus, protagoniza a libertação do povo do Egito, mas quando ele está no deserto, entenda só, ele não esqueceu a experiência estava dentro dele. Tem muitas pessoas na igreja que a experiência com Deus está do lado de fora, mas para arder o coração ela tem que estar do lado de dentro. A Bíblia diz que mesmo quando não havia ainda tabernáculo, lá no capítulo 33, 7 de Êxodo, vai dizer que esse Moisés, ele costumava tomar uma tenda e armá-la para si. Olha, veja só, não tem tenda, não tem quarto secreto, não tem lugar para orar, vai para o banheiro, vai para o lugar deserto, procure um lugar, faça a sua tenda. Moisés amava tanto ao Senhor, que ele formava uma tenda para si, e ia para longe, para fora do arraial. Ele chamava de tenda da congregação, ou de tenda do encontro. Por que tenda do encontro? Porque ali ele buscava o Senhor, junto à tenda da congregação, que estava fora do arraial, não estava no meio do público, não era para todo mundo ficar vendo, olhando para ele, mas ele queria intimidade com o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele armava essa tenda, quando ela erguia, as pessoas ficavam de pé ao longe da porta das suas tendas, olhando o que ele estava fazendo, olhando ele pelas costas. Sabe o que é? Observando o legado daquele homem, que o que ele mais queria era a presença de Deus, era buscar a Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando ele montava essa tenda, a presença do Senhor vinha naquele lugar. Era um homem que no mesmo capítulo 33 de Êxodos, no versículo 15 seguinte, quando ele tem algumas situações que ele vive, eu não vou ler o texto todo, e o Senhor disse que o anjo dele iria na frente do povo. Ele declara: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Quantas pessoas querem entrar em projetos? Quantas pessoas querem entrar em novas experiências? Estão muito mais preocupadas com a sua capacidade intelectual, com o seu raciocínio, com a sua capacidade estratégica,
mas não tem perguntado para Deus se Deus está indo com ele. O coração de Moisés ardia e disse: se o Senhor não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Sabe por quê? Porque ele era líder, e ele não queria levar o povo para uma experiência que não fosse experiência com Deus. Você é líder de alguma coisa, de alguém, da sua casa? Você vai para qualquer lugar sem o Senhor ir com você? Se o Senhor não for com você, não saia e não submeta aqueles que estão sob o seu comando a uma experiência negativa. O quarto é Davi. Davi tinha uma demonstração de amor intenso pelo Senhor e pela sua presença. Ele dizia que queria permanecer na presença do Senhor, como nós já lemos. Ele era um homem segundo o coração de Deus, ele sempre consultava a Deus, ele tinha temor, ele era ensinável, ele oferecia sempre o melhor, era excelente no que apresentava para a casa de Deus, inclusive com seu próprio dinheiro. Ele era extremamente generoso. Do tesouro particular que eu tenho, eu tiro e dou para a casa do meu Deus. 125 toneladas de ouro puro de Ofir, 242 toneladas de prata refinada, do seu tesouro particular, para a casa de Deus, fora as outras doações. É por isso que em Atos 13, 22, é dito que Deus levantou o rei Davi, o qual deu-lhe testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O coração de um homem encontrado no meio das ovelhas, que foi ungido por Deus e continuou cuidando das ovelhas, porque o coração dele estava em Deus. Esse Davi que pecou gravemente, no adultério e no homicídio, no Salmo 51, ele pode bradar no pedido de arrependimento, que Deus crie nele um coração puro, que renove dentro dele um coração inabalável, um espírito inabalável. Pede que Deus não o repulse da sua presença, nem retire dele o seu Santo Espírito. Mas ele diz no versículo 12: restitua-me, Senhor, a alegria da salvação, a alegria de estar na tua presença. Sustenta a minha vida com espírito voluntário, com espírito que não precisa de nada em troca. Então, se assim eu for sustentado, eu vou ensinar. Preste atenção, qual foi o combinado de Davi com Deus? Eu vou ensinar o seu caminho aos transgressores, e os pecadores a ti se converterão. Eu tenho compromisso, eu tenho identidade, eu me comprometo a mudar, eu me comprometo a fazer com que o meu coração arda pelo Senhor, mais do que por qualquer coisa. A quinta pessoa, o quinto personagem é Maria, mãe de Jesus. Uma mulher jovem, enamorada e noiva de um homem chamado José, prometida, esperando ele voltar depois de construir a casa. Hashtag fica a dica, jovens, aprendam com José. Se aproxima dela, traz uma revelação, e essa mulher com o coração ardendo para Deus. Eu fico imaginando, Deus fez coisas sensacionais na Bíblia, irmãos. Me perdoa aqui, fugi um pouquinho do script. Deus fez coisas sensacionais, porque eu fico me perguntando: Deus, conta para mim um pouquinho, o que essa mulher sentiu na hora que você chegou para conversar com ela? Como é que estava a pulsação dela, Senhor? Como é que estava a pressão arterial? Esta mulher recebe a visita de Deus, fala que vai ser a mãe do Salvador, que o nome dele será Jesus, porque ele salvará o mundo. E ela agora com o coração ardendo diz: então disse Maria: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia morrer, mas Jesus disse para ela que ela ia ter um filho. Ela falou: então eu não vou morrer, pode ser que eu morra depois, mas não quero nem saber, cumpra em mim. Eis aqui a tua serva. Por isso que a palavra diz que ela será chamada bendita entre as mulheres, corajosa entre as mulheres, aquela que o coração arde entre as mulheres. Cumpra em mim, Senhor. Muitos têm pedido que Jesus me visita, Jesus me dá uma visão, Jesus vem no meu leito, Jesus me visita à noite. Mas eu quero te perguntar: se o seu coração arde tanto por Ele, que se Ele te visitar hoje à noite e te pedir algo de mais precioso, você está pronto para seguir o legado de Maria? Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpre em mim conforme a tua vontade. O sexto, já acelerando para o final, João Batista é um compromisso sem vaidade. Esse aqui eu amo de paixão, da preparação do caminho.
Esse homem sabia que ele não tinha problema de ego, ele não tinha problema de identidade, ele não tinha problema de vaidade. Ele ficava era no deserto vestido com aquelas roupas doidas, diferenciadas, vamos dizer assim. O dress code dele era diferenciado para aquela época. Ele comia, era gafanhoto e tomava mel silvestre. O homem era diferente. Ele não estava preocupado com as multidões que estavam nos palácios, mas as multidões iam até ele. Esse foi o testemunho dado por João. Quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém, sacerdotes e levitas lhe perguntaram: quem é você? Porque aquela multidão era tão grande, era impressionante, todo mundo ia até João, mas João ardia pelo Senhor. Quando ele encontra com Jesus, ele ainda estava no ventre da sua mãe, e quando Maria se aproxima de Isabel, ele salta dentro da sua mãe e disse: esse é meu Senhor, esse que está no ventre de Maria é o meu Senhor, eu vou arder por ele. E ele não mente: eu não sou o Cristo, mas eu sei quem eu sou. Eu sou aquele sobre quem falou o profeta Isaías. Ele falou a respeito de mim. Eu sou a voz, eu não sou mais nada do que isso. Eu sou apenas a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. O coração dele pulsava por cumprir a profecia de preparar o caminho para o Cristo. Os sétimos discípulos de Emaús. Recebemos duas palavras tremendas hoje de manhã, pelo pastor Lucas e pelo pastor Ramon. Tremendas, meu coração pulsava. Eles ensinam sobre reposicionamento, relativo a um afastamento que depois traz reaproximação. É um legado que nós precisamos aprender. Eles estavam frustrados nas suas emoções, com sentimentos pesados contra aqueles que fizeram mal contra o Senhor. Eles estavam tristes e sem esperança, como nós também podemos ficar. Eles estavam mudando de lugar, de Jerusalém para Emaús. Eles estavam marcados pela maldade dos homens contra o seu Senhor. Estavam abalados pela inconstância humana diante de perdas. Mas Jesus os encontra no caminho e lhes ministra a palavra revelada. E quando tudo isso acontece, lá no capítulo 24, 32, 33 diz: disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos falava? Quantos de vocês, quando lê a Bíblia, sente o coração ardendo? Você chora ao ler a Escritura. O coração ardia quando ele nos expunha as Escrituras. E na mesma hora levantaram-se. Eles entenderam e voltaram para Jerusalém. Eles refizeram o caminho de volta e foram se encontrar com aqueles que estavam reunidos. Sabe por quê? Porque o coração deles ardia pelo Senhor. E quando eles entenderam que eles foram tocados pelo seu Cristo, eles tomaram o caminho de volta. A experiência da presença faz arder o coração. O oitavo é Paulo, que da arrogância vai à simplicidade devotada. Outrora arrogante, é um homem que tinha altas credenciais no seu ministério, um currículo invejável. Agora ele se sente pequeno, menor que todos os apóstolos. Nada era mais importante do que Cristo na vida dele. Filipenses 3:4 seguinte diz que ele poderia confiar na sua carne. Ele começa a discorrer aqui sobre o seu currículo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, fariseu. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele é zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, ele era irrepreensível. Era um homem que, olhando para a vida dele secularmente, era irretocável. Mas ele diz: o que era para mim lucro, eu considerei por perda, por causa de Cristo. Legados que não querem procurar mais apresentar o seu currículo, mas que não tem medo de renúncia. Deveras eu considero tudo por perda, para alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, que por amor do qual eu perdi. É por amor que ele perdeu. Preste atenção. Todas as coisas, e eu agora as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ele sublimemente ele completa esse pensamento em Gálatas 2:20. Logo já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, esse mesmo se entregou por mim. Já estou chegando ao final. O nono tem duas posições, é Pedro e João,
que querem passar como legado a convicção daqueles que ardem, convicção do que tinham para dar. Muitos crentes estão na igreja e não sabem o que tem para dar. Muitos crentes estão na igreja e acham que só pode ser abençoado se o pastor orar, colocar a mão na cabeça dele e ungir com óleo. Ele não tem coragem de olhar para quem está enfermo. Ele não sabe o que ele tem para dar. Pedro e João eram pescadores lá atrás, assim como André, assim como Tiago, irmão de João. E Jesus os convidou e eles largaram tudo para serem pescadores de homens. Eles aprenderam com Jesus o que eles tinham para dar. Eles aprenderam a essência. E eles agora na frente da Porta Formosa, na frente de um templo, em Atos 3:6, eles encontram esse homem, olhando para eles na expectativa de receber esmola, como recebia da maioria das pessoas. Eles dizem, não, conosco não é assim. Não é desse jeito, eu estou parafraseando. Não é desse jeito, porque nós não temos o que você está pedindo. Não temos ouro, não temos prata, não temos currículo, não temos network para poder te impressionar, não temos as melhores relações do mercado, mas aquilo que eu tenho, isso eu posso te dar, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. E o tomou pela mão e o puxou, e ele foi levantado pelo poder de Deus. Eu não tenho o que o mundo tem pedido para dar, mas o que eu tenho consciência e vou entregar como legado. O coração deles ardia pelo Senhor. Tentaram mandar calar Anás, Caifás, o Sinédrio e tantos outros. Cala a boca, não fale mais sobre Jesus. 4:19 de Atos diz, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqueles que ardem se recusam a se calar. Eles se recusam a se calar. Eles se recusam a ser omissos nessa geração, onde muitos têm sido conformistas, com um discurso atenuado, até baseado em versículos bíblicos, para não tomar a posição que precisam. Salmo 94:20 não está aqui, mas confira na tua casa. Pode associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, mas que tem por pretexto uma lei. Tem muita gente usando a Bíblia por pretexto, para dar desculpa da sua covardia, da sua omissão. Aqueles que são do Senhor, eles não se calam. Julgue se é justo diante de Deus. E o último aqui é Jesus, já estou terminando. Ainda não, mas daqui a pouco. Jesus não poderia ser ninguém melhor. O seu legado é de mansidão e humildade de coração. Ele ardia por fazer a vontade do Pai. Sim, Jesus ardia por fazer a vontade do Pai. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em João 4:24, na conversa que tem com a mulher samaritana, ele diz para ela, olha mulher, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Ele não está falando, importa que os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os doutores, os mestres, não é isso. Ele está falando que importa que os adoradores o adorem em Espírito e verdade. Diz respeito a mim, diz respeito a você, mas ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer que vocês ainda não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus ardia pelo Pai. Jesus, homem, ele ardia pelo Pai. E ardia tanto, queridos, que você pode me perguntar, pastor, você sabe responder teologicamente? Eu te respondo, não sei. Por que Jesus orava tanto? Não sei. Muitas pessoas já falam, mas por que Jesus orava tanto? Ele não veio do céu, ele não conhecia tudo, ele não via tudo. Lucas 5,15, porém, o que se dizia a respeito dele cada vez mais se divulgava, grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, escolha, se retirava para lugares solitários e orava.
Marcos 1,34, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu demônios, não se permitindo que lhe falassem, porque sabiam de onde ele era. Tendo levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar orar, um lugar deserto. Me perdoe aqui, pastor Diego, a minha demonstração de canto. De madrugada, ainda escuro, eu já falava com o Senhor Jesus. Quem conhece? Já vi que alguns entregaram a idade, mas foram poucos, mas tudo bem. Jesus de madrugada, ele procurava adorar a Deus, ainda escuro. Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, depois da primeira multiplicação dos pães, ele dispensa toda aquela multidão de quase 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Ele despede todo mundo, com o propósito de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só, na 4ª vigília da noite, orando. Vou pedir que nossa equipe de louvor possa tomar posição. Eu quero fazer um apelo, por isso eu peço à igreja que fique de olhos fechados. Aqueles que ardem se posicionam. E o primeiro posicionamento, eu não sei se você entrou aqui como você entrou aqui, se abalado, se frustrado, se triste, se decepcionado, se com as suas emoções de sorriso, mas sentimentos tristes ou vice-versa. Eu não sei pelo que seu coração arde, mas a única forma de ter a experiência do seu coração arder por Deus é entregando o seu coração para Jesus. Filho meu, dá para mim o teu coração. Filho meu, dá para mim o teu coração. Aquilo que você não consegue resolver, pecados que te prenderam até aqui, tristezas, frustrações, decepções, você pode agora, com um gesto muito simples, se entregar totalmente a Ele. Diga: Senhor, eu me entrego por inteiro. E Ele está aqui para te dar a oportunidade, tanto você que está aqui na igreja presencial, como você que está nos ouvindo online na sua casa, você que se conectou conosco, de repente você pensa que foi por acaso, mas não foi. Deus te trouxe até aqui. Ele está te dando a oportunidade de que o seu coração arda por Ele, porque o coração dele, preste atenção, arde por você. Se há alguém aqui, presencial ou online, que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Não tenha vergonha. Pai, nós repreendemos todo espírito opressor, todo espírito, meu Deus, que traz vergonha, medo, todo espírito, meu Deus, que trava os seus filhos, seja nesta casa, seja na igreja online, e nós pedimos a liberdade do teu espírito, Senhor. Se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão bem alta. Louvado seja Deus por você que levantou a sua mão. Mais alguém, eu não estou conseguindo chegar, se puderem subir um pouquinho as luzes. Mais alguém, você pode levantar a sua mão, sem medo, sem ter vergonha. Nós vamos te acolher com o máximo respeito e atenção. Amém? Vou pedir para você que levantou a sua mão, que você se coloque de pé, por favor, no seu lugar. Nós queremos orar com você. Eu vi uma mocinha que se levantou a sua mão, eu não sei se ela está com vergonha de vir. Amém? Não, só fez um gesto então. Então, queridos, não há ninguém com a mão levantada, pelo menos daqui eu não consigo ver. Nós vamos orar para você que está nos assistindo online. Coloque a mão no seu coração e ore conosco dizendo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me apresento diante do Senhor e entrego a minha vida totalmente a Ti. Eu declaro hoje que eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida, porque eu me entrego a Ti, eu me rendo totalmente, perdoa os meus pecados e sela a minha vida com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O segundo posicionamento que eu quero
fazer com vocês. Se você puder ficar em pé, eu te agradeço. Só um minutinho para o computador retomar. Eu quero dizer para você que o seu coração, você está na igreja, mas o seu coração já não arde como antigamente. Você vem na igreja e parece uma ação mais mecânica. Você ora na sua casa, aqui no meio do povo, você até sente uns arrepios, mas chega na tua casa, parece que você está sozinho. Eu quero dizer que Satanás está tentando te enganar com essa mentira, e o seu Deus, o seu Pai, está dizendo: vem até aqui. Não é por causa da minha oração que o seu coração vai arder, mas é por causa da sua oração que o seu coração vai arder. Eu vou orar junto com você, porque igualmente a você, eu também quero que o meu coração arda. Você quer que o seu coração arda? Diga para Ele agora: Senhor. Diga para Ele do fundo do teu coração: Senhor, eu quero que meu coração arda pelo Senhor. Eu quero, meu Deus, que na minha vida não tenha nada mais importante. Eu quero que o meu coração arda de uma maneira diferente, meu Deus. Eu quero ser levado à experiência da entrega. Eu estou fazendo a minha oração para o Senhor. A minha oração não é a oração do pastor Rubem. A minha oração é a minha oração para o Senhor. Senhor, me visita no mais profundo do meu ser e me acrescenta uma experiência nova de entrega, de adoração, de rendição ao Senhor. Eu não quero que nada seja mais importante, mais prioritário, mais profundo do que a minha entrega ao Senhor. Eu não quero apresentar as minhas credenciais para o mundo daquilo que eu conquistei, mas eu quero apresentar as minhas credenciais daquilo que eu renunciei, daquilo que eu entreguei por sua causa, do abrir mão para o Senhor, de entender que o Senhor é mais importante. Senhor, recebe a minha oração no nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre a vida dos teus filhos a tua bênção, a bênção do Senhor Jeová, aquela que enriquece e jamais acrescenta dores. A bênção do Senhor Jeová, aquela que enriquece e jamais acrescenta dores. Entra com respostas para essas orações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça consoladora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre, e que vocês ardam, em nome de Jesus.